para a Andréia fazer aquilo que ela precisava fazer nos 6 meses depois, que se não fosse a clínica ela não teria conseguido. Ela tomou a decisão de se entregar a Deus, de colocar as coisas na mão de Deus e falar: Deus, você está no controle de todas as coisas. Faz o que achar melhor. Um dia antes de ir para a clínica, o Projetarte cantou no batismo da Patrícia, do pai da Patrícia. Acho que cantou 5 músicas, 4 músicas. A Andréia não conseguiu ficar em pé e não conseguiu cantar nenhuma música. Quando foi o último refrão, as pessoas do Projetarte que já sabiam puxaram a Andréia no meio delas. E algumas pessoas tiraram fotografia, porque era a última vez que a Andréia ia cantar com o Projetarte. Eu sabia. Ela não. Ela sabia que alguma coisa estava errada. Ela sabia que alguma coisa não estava certa. Ela sabia que o tempo era pouco. E ela começou a providenciar algumas coisas. Nós saímos da clínica no dia 1º de janeiro desse ano. Prognóstico médico, mais 30 dias, no máximo. Decidimos que ela não faria mais quimioterapia. Ficaria só com tratamento natural. E assim ela permaneceu por mais 60 dias. Estourou o prognóstico do médico. Mais um mês. E aí ela não aguentava mais porque ela estava se sentindo muito fraca. Todo esse tempo, praticamente de cama. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me perguntou: quanto tempo a Andréia ficou de cama nesses 14 meses? Eu comecei a fazer as contas. Foram 6 meses de cama no período todo, entre cirurgias, clínica e outras coisas mais. Foi muito, muito difícil. Muito difícil. Porque a Andréia não sabia, minha sogra não sabia, minhas filhas não sabiam. E eu tive que viver um luto antecipado com a pessoa ali do seu lado. E sempre com uma coisa na cabeça: Deus tinha que estar no controle de todas as coisas. Em final de abril, a Andréia virou para mim, isso já bem depois do prognóstico médico. Ela virou para mim e falou: Cuca, eu não sei se eu aguento mais muito tempo. O médico já tinha mudado, né, o prognóstico, achou que ela teria mais 1 ano ou 2, porque quando descobrimos o câncer já era muito agressivo. Eu até falava uma frase, que eu preciso retificar a frase, né, que nós descobrimos o câncer exatamente no momento exato antes de afetar qualquer órgão importante e vital. No fígado e no pulmão ela não tinha nada que fosse assim letal naquele momento. O problema é que nós não conseguimos dominar o câncer. 2 de maio foi o aniversário dela. E foi talvez o maior presente que ela ganhou na vida dela. Porque foi o último dia que ela teve antes de ter o ataque da icterícia, antes de o fígado começar a falhar. No dia seguinte do aniversário dela, o fígado começou a falhar. Isso persistiu até final de maio. Final de maio, por ordens médicas, a gente acabou indo para o hospital e ela foi internada no dia 30 de maio, se eu não me engano. Nesse meio tempo, sempre surgiram dúvidas, ou pelo menos pessoas que colocavam dúvidas na nossa mente. Deus está abençoando vocês? Será que vocês estão fazendo o que é possível para Deus abençoar vocês? Será que Deus colocou esse médico na mão de vocês e esse médico está fazendo certo? E a gente precisa ter uma confirmação. E aí cai na minha mão um telefone de um médico que, me perdoa, eu prometi que não ia falar isso, mas eu vou quebrar minha promessa. Cai o telefone na minha mão, o telefone de um médico super conhecido e renomado no Brasil inteiro. E eu não sabia que ele era oncologista. Para mim ele era sanitarista, infectologista, qualquer outro ista, menos onco. E vocês talvez já tenham ouvido falar do Dr. Drauzio Varela. Consegui uma consulta com o Dr. Drauzio. Estive no Dr. Drauzio. Conversamos durante 1 hora com ele.
E a palavra dele sobre o diagnóstico e o tratamento da Andréia foi exatamente esse. Vocês estão fazendo o que é possível fazer em São Paulo, é possível fazer em Nova York, é possível fazer no Texas. Os 2 maiores centros de referência oncológica do mundo, Nova York e Texas, fazem exatamente o tratamento que você está fazendo aqui em São Paulo. Não precisa voltar para os Estados Unidos, não precisa ir para a Alemanha, não precisa ir para lugar nenhum. Só que o Dr. Drauzio olhava para os exames dela e falava assim, menina, ele chama as pessoas de menina, assim, o jeito carinhoso dele. Menina, o que você me arrumou aqui, menina? Da onde você tirou isso tudo? E depois, quando ele foi falar com ela, ele olhou, me chamou no canto, eu falei, é impressionante, ela está em pé. Não era para ela estar em pé. Ela tinha algumas limitações, mas depois do tratamento natural, essas limitações ficaram bem menores, ela ficou muito melhor. Ela ganhou um livro que ajudou também bastante, e eu preciso citar o livro, que saiu daqui, desta igreja. A Vivian pegou um livro sobre câncer, traduziu o livro, no próprio livro, e mandou para ela, para que ela aprendesse algumas coisas. Obrigado, Vivian. Mas, depois de tudo isso, o Dr. Drauzio olhou e falou, eu quero vê-la de novo. Voltei lá em maio. E dessa vez o Dr. Drauzio virou para mim e falou, só que é o seguinte, eu quero vê-la sem custo. Eu não vou cobrar consulta, e eu posso dizer para vocês, consulta não é barata. Ele falou, não vou comprar consulta. Eu quero vê-la porque para mim é impressionante. E ficou, aquilo chamou a atenção. Por que ela tinha os exames de um jeito e a condição clínica dela totalmente diferente? Ou melhor do que eu estava nos exames? Porque ela já estava na hora extra dentro da própria doença. Ninguém na condição dela ou com o estágio da doença dela sobreviveu tanto tempo quanto ela. Ninguém. A icterícia, quando ataca, normalmente se diz que fica entre 3, 4, 5 semanas. Aí a pessoa descansa. A Andréia ficou mais de 7 semanas com icterícia. E ficou até 14 horas antes de descansar, completamente acordada, consciente, extremamente feliz. Isso me machucava. Porque naquele momento eu estava passando por um momento de revolta, porque eu queria ver a vontade de Deus se manifestar através de um milagre. Eu queria poder dizer para as pessoas, está vendo, minha mulher foi curada, Deus veio aqui, curou minha mulher de câncer, quando nem o Dr. Drauzio Varela achava que ela podia ser curada. Essa era a minha vontade, mas esse era o meu pedido para Deus. Mas essa não era a vontade de Deus. Eu precisava deixar a minha vida também no controle com Deus no controle da minha vida. Quarta-feira, dia 19 de junho, a Andréia olhou para mim e falou, acabou. Não é mais a hora. O que era para Deus fazer, Ele já podia ter feito. Eu não estou aguentando mais. Ela estava com 70%, 80% do fígado comprometido, mais de 80% do pulmão. Para quem conhece ambiente de hospital, ela já estava com máscara. Essa máscara já estava lacrada, amarrada na boca dela para ela poder respirar. O oxigênio estava no máximo, que eu acho que são 15 litros por minuto, é isso, Roberto? 15 litros? Aqui a medida é outra, mas 15 litros por minuto. Ela estava tudo no máximo. E ainda assim ela estava sufocando. E ela olhou para mim. E eu me lembro da cena. Acabou. Não dá mais. E não estava marcado nada. De repente eu saio do quarto para falar com os médicos, entra o pastor da minha igreja, pastor Fabiano Sartorato. Ele olha para mim, como eu estava lá numa conversa pesada com os médicos, porque tinha que tomar a decisão da sedação. E estava com minha sogra, a tia, mais outras pessoas ali. E ela estava pedindo para ser sedada porque ela não conseguia mais, ela estava sofrendo demais. A médica que cuidava da sedação, a doutora Paula, já estava desde sexta-feira autorizando a ela ser sedada desde que ela desse o ok ou outras pessoas assinassem. E eu não queria assinar isso sozinho.
Na quarta-feira a Andréia pediu para ser sedada. E aí o pastor chegou. O pastor Fabiano abriu o livro A Grande Esperança. E começou a contar a história do céu. Na visão de Ellen White. Como vai ser o céu. E a Andréia, quase sem oxigênio, tirava, falava alguma coisa e punha. E foi um dos momentos mais espirituais que eu já vi na minha vida inteira. Porque a Andréia estava completamente pronta para descansar em Cristo. Ela me fez prometer algumas coisas. Algumas eu não tem muito sentido eu falar aqui. Mas ela me fez prometer que as meninas estariam lá. Ela me fez prometer que eu faria o que tivesse ao meu alcance para fazer com que as meninas estivessem lá. Para que as meninas estivessem no céu. Ela quer abrir os olhos e ver as meninas. Para ela, foi um abrir e fechar de olhos. Vai ser. Ela fechou, algumas horas depois ela descansou no Senhor. As minhas filhas têm... Uma tem 8 anos, a outra tem 3 anos. 2 crianças. Por 14 meses eu negociei com Deus para Deus trocar. Troca. Ela é mais capacitada do que eu. Ela é mais cristã do que eu. Ela é mais esforçada do que eu. Aí eu volto naquilo que eu falei antes. Não vem pelo amor, vem pela dor. Deus não trabalha assim. Deus não pôs esse sofrimento na minha vida. Nem na vida da Andréia, nem na vida das minhas filhas. Deus pode permitir. Mas Deus não faz isso. Deus pode usar um momento de dor para que eu e você demonstremos amor. Eu estava ali como Moisés e me colocando na posição de Moisés numa batalha entre vida e morte, só que a minha mulher é que estava ali entre a vida e a morte. E cada vez que eu queria abaixar os braços, que eu queria me sentir fraco, graças a Deus eu tinha pessoas como Moisés teve Arão e Ur segurando os seus braços. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer... O pastor da minha igreja, o pastor Fabiano, o pastor Josué de Castro, o Roger, Edmir, outras pessoas que eu não posso citar, mas tanta gente, minha irmã, me segurando pelo braço, minha mãe, todo mundo ali, tentando fazer com que eu não baixasse meu braço, porque se eu soltasse da mão de Deus, a Andréia estaria no céu e eu não. Minhas filhas estariam no céu e eu não. O nosso conceito de mundo, o nosso conceito de igreja, o nosso conceito na maneira de tratar as pessoas precisa mudar. Nós temos que refletir o amor de Deus. Nós temos que refletir o que Deus, não que Deus tem, porque Deus não ama porque Ele tem amor. Deus é a essência de Deus, é amor. E se não fosse essa demonstração imensa de amor que eu tive, de centenas, até milhares de e-mails, Facebook e por aí vai, de pessoas que me sustentaram pela mão. Dezenas de igrejas em que eu passo, a pessoa me chama no canto e fala, eu vou te dizer uma coisa, tem mais gente orando por você do que você imagina. Estive na igreja do Morumbi, primeiro final de semana após o enterro da Andréia. E aí alguém me puxou pelo canto, um amigo que na verdade é irmão de um amigo meu, Marco Brasil. Ele me puxou pelo canto e falou, Cuca, presta atenção. E eu de cabeça baixa, ele levantou minha cabeça e falou, presta atenção, olha para mim. Eu falei, fala Marcão, tem mais gente orando por vocês do que vocês imaginam. Demonstração de amor. Talvez você não ame o seu vizinho da forma que deveria. Talvez você não ame aquela pessoa que trabalha contigo da forma que deveria. Talvez você não ame o seu marido da forma que você deveria, ou sua esposa da forma que você deveria. Nós estamos tão individualistas que até num casamento as pessoas são individuais. Como é que um casamento funciona assim?
Quando isso aconteceu na minha família, eu não tenho medo nenhum de dizer, nós estávamos vivendo o melhor momento da minha vida, ou das nossas vidas. Profissionalmente, emocionalmente, familiar, tudo estava 100% perfeito. E quando tudo está 100% perfeito, o que acontece? Você cria uma zona de conforto imensa. E essa zona de conforto aqui tem que acabar. A minha acabou de uma forma dramática. A missão que eu pedi para Deus não foi a missão que eu ganhei. Eu ganhei uma outra missão. Falar de esperança. Falar da volta de Jesus. Querer e ter vontade não só de encontrar a Andréia lá, ou que as minhas filhas encontrem a Andréia lá, mas que todas as pessoas com as quais eu tiver contato possa fazer a diferença na vida delas. O que adianta ter a oportunidade de falar com a pessoa e não fazer diferença nenhuma na vida dela? Passei, fui embora e nunca mais ouviu falar. Hoje de manhã, Deus me acordou às 5 da manhã. Eu falei que Ele me acordou porque era 5 da manhã, horário do Brasil. 4 da manhã aqui. E eu comecei a conversar com Deus. E começou a me vir uma imagem, uma cena que é uma das cenas mais bonitas que eu já li na minha vida. É a cena do clamor da meia-noite. Nessa cena, foi a visão de Ellen White. Ellen White está visitada por um anjo, e esse anjo a leva mais alto no céu, e ela começa a procurar o povo do advento, começa a procurar as pessoas que acreditavam em Jesus, as pessoas que acreditavam na volta de Cristo, e ela começa a procurar essas pessoas com muita preocupação, com muita... tentando ver onde estava aquele povo todo que ela conhecia. E aí o anjo fala para ela, não, você está olhando para o lugar errado. Não olha para baixo, olha para cima, olha para o alto. E aí ela viu ali um caminho. E neste caminho que ela viu, estava ali o povo do advento. E como por mágica ou com o poder de Deus, a luz iluminava o caminho, porque o caminho era estreito, era difícil. E algumas pessoas reclamavam, esse caminho não pode ser o caminho certo, porque Deus já era para Jesus ter voltado. Se Jesus tivesse voltado, eu não teria perdido meu filho, eu não teria perdido meu pai, eu não teria perdido minha esposa. E aí quando a pessoa começava a reclamar, a luz se apagava e ela caía do caminho. Outras pessoas que falavam, não, o caminho não pode ser esse, mas Deus está à frente, se Deus está à frente, eu vou seguir por aqui. E aí, como por obra de Deus também, aparecia a mão de Cristo e o rosto de Cristo ali para apoiar a pessoa e para conduzir a pessoa aos pés de Jesus, ou à cidade santa. E essas pessoas iam felizes. E a irmã White viu ali dezenas e centenas de pessoas. O Espírito de Profecia não fala quem Ellen White viu ali. O Espírito de Profecia não cita o nome de ninguém. Mas eu tenho no meu coração que Ellen White viu algumas pessoas. Eu tenho no meu coração que Ellen White reconheceu algumas pessoas. E eu tenho no meu coração a vontade, a sua vontade, de saber se quando ela viu lá aquelas pessoas, se ela me viu lá. Eu tenho curiosidade de saber se ela viu você lá. Será que nós estamos como aqueles que acham que o caminho é longo, que o caminho é difícil, que o caminho é penoso e que não vale mais a pena tentar? Ou será que o que ela me viu daqueles que estavam ajudando, trabalhando, conduzindo e principalmente querendo ser salvo por Cristo? Qual das duas formas você quer que Ellen White tenha te visto? Ontem fez 3 meses. Nesses 3 meses eu fiz alguns compromissos com Deus. Primeiro compromisso.
não vou deixar de levar as minhas filhas para o céu. Custe o que custar nisso. Se eu precisar sair de São Paulo, e eu vou sair, eu vou fazer isso. Se eu precisar mudar de cidade, de estado ou de país, eu vou fazer isso. Porque elas passaram a ser a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Mais importante do que o meu patrimônio, mais importante do que o meu trabalho, mais importante que a minha empresa. A coisa mais importante do mundo é criar as minhas filhas em condições de estarem no céu. Segunda coisa que eu decidi nesses 90 dias. Eu não vou me calar. Nunca mais vou me calar. Eu vim da outra vez e vim dessa vez também com 50 livros da Grande Esperança dentro da minha mala. E vou distribuindo. E vou entregando. Tem um no meu carro separado, autografado. O nome está lá escrito. Eu não consegui encontrar com ele ainda. Ao Dr. Drauzio Varela, muito obrigado pela esperança. Já combinei com ele umas 2 vezes, acabou não dando certo, que a Globo chamou para gravar. E aí, quando a Globo chama, a prioridade é ele ir fazer as gravações. Mas eu ainda vou entregar um livro para ele. Ainda vou entregar uma Grande Esperança para ele. Junto vai um livro do Michelson Borges. Esqueci o nome. Mas eu não vou me calar. Não posso me calar. E se eu puder cutucar você na barriga, pisar no seu pé, falar no seu calo, puxar seu cabelo, puxar sua orelha, fazer o que for preciso para que você entenda que Jesus precisa voltar, eu vou fazer. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu ainda vou ter oportunidade de usar um microfone igual a esse. Mas todas as vezes eu vou falar a mesma coisa. Por tudo que é mais sagrado. Por tudo que você acredita, por tudo que você tem, por tudo que você viveu. Abra mão de tudo. Abra mão de tudo. Se entregue e deixa Deus no controle da sua vida. Você tem maus hábitos? Você tem coisas que você precisa acertar com Deus? Está acertando. Não há uma mudança que você pega, entra num avião lá em São Paulo e acorda de manhã aqui em Miami, ou em Fort Lauderdale, ou em Orlando. Você não fez uma viagem. E mesmo que tivesse feito essa viagem, é um processo, leva tempo. Se você fizer uma viagem direta, leva um tempo. Se você fizer escala, leva outro. Se você vier de navio, faz outro tempo. Cada um tem o seu tempo. Mas vá na direção certa. Deixa Deus conduzir a tua vida. Porque se Deus conduzir a tua vida, sabe o que vai acontecer? Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E aí, é claro, está na sua cabeça. Fala, como está dando certo na sua vida se há 3 meses atrás você enterrou sua esposa? Na ótica de quem deu errado? Na minha ótica. Na sua ótica. Nós oramos por um milagre. Milhares de pessoas orando por um milagre. E posso confessar uma coisa para vocês. Esse milagre aconteceu. A Andréia está guardada, selada e curada. Para o dia da volta de Jesus. Na minha ótica humana, deu tudo errado. Na minha revolta pessoal, deu tudo errado. Na missão que eu pedi para Deus, deu tudo errado. Mas a missão é minha ou é de Deus? A missão é de Deus. Esqueça tudo que eu falei aqui. Quando você for para sua casa, você almoçar, ou jantar, tomar banho, dormir, acordar, esqueça tudo.
Só não esqueça uma coisa. Só uma coisa que eu quero que você não esqueça. Deixe Deus no controle da sua vida. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Deus sabe o fim desde o princípio. Ele sabe de tudo. E o que mais importa nesse mundo é estar lá naquele dia, naquela fila, aquela em Whiteville, de pessoas que estavam indo para a Cidade Santa. Eu quero estar lá. Outras tantas pessoas querem estar lá. E eu queria pedir para você, hoje, essa manhã, para que você tome também a decisão para estar lá. Se você já esteve lá, se você já decidiu, se você já se entregou, se você é membro dessa igreja ou de qualquer outra igreja, se você já é um cristão genuíno, faça novamente esse voto contigo, porque esse voto não é um voto de semana, não é um voto para um mês, não é um passaporte ou um visto que você precisa renovar a cada tempos e tempos. É um voto do hoje, do agora. A decisão é essa. A Carol vai cantar uma música. Enquanto a Carol canta, eu quero que você faça uma oração. Curta, mas objetiva. Aí onde você está? Não precisa vir aqui na frente. Não quero que você se exponha, a menos que você queira. Não quero que você faça isso porque a pessoa do lado fez. Não quero que você tome a decisão ou curve a frente por educação. Faça se você sentir dentro do seu coração essa necessidade. E faça novamente um pacto com Deus. E faça a seguinte oração. Pai, hoje, só hoje, me dá força e controla a minha vida. Na mente humana, a gente faz o plano, a gente faz o planejamento da forma que a gente quer e depois pede para Deus abençoar. Já pensou se Noé tivesse feito isso? Primeiro construído o barco e depois pedido para Deus abençoar o barco? Noé nunca tinha construído um barco na vida. Nunca tinha chovido na terra. Deixa o plano de Deus para a sua vida. Você não entende o plano de Deus? Não tem problema, Deus sabe. Toma a decisão baseada no plano de Deus e não nos seus planos. Deus, eu queria estudar medicina, mas de repente Deus está me chamando para estudar física. Vai lá estudar física. Porque se for plano de Deus, ele já vai ser abençoado. Deus sabe de todas as coisas. Quando a Andréia estava lá no Belém, na última vez, eu não me lembro muita coisa. Mas alguém falou, ou o pastor Fabiano, ou o pastor Josué. Filho, você está preocupado com amanhã? Você está preocupado porque o teu dia foi difícil? Você está preocupado porque a tua semana foi difícil? Olha, eu quero te dizer uma coisa. O teu amanhã, eu já estou lá, cuidando dele. Dorme em paz. Porque naquele dia, eu também quero estar lá, junto com as minhas filhas, junto com a minha família. E vai ser um dia especial. Tu